Aula Paraná de Sociologia para a primeira série do ensino médio. Aula número 15 com o tema Auguste Comte e a Lei dos Três Estados. Para Comte, a sociedade é tão real quanto um organismo vivo, com sentido científico e moral. A sociologia é uma reflexão filosófica sobre a sociabilidade humana, uma ciência universal da civilização. O sociólogo buscava estabelecer os fundamentos gerais das explicações acerca da ordem e da mudança social. Então, elaborou a teoria da Lei dos Três Estados, ou estágios, referindo-se à evolução da estrutura social e política, aos ramos do conhecimento humano na história. Esse é um tipo de pensamento evolucionista social, que pressupõe uma ideia de progresso, organizado em etapas universais. A Lei dos Três Estados, formulada por Auguste Comte, é considerada como a lei fundamental de sua teoria e rege o modo de pensar da humanidade. Ela caracteriza-se por concepções da história humana e indica que elas passam por três fases: teológica, metafísica e positiva. Teológico está relacionado à religiosidade. Metafísico está mais relacionado à filosofia. E o positivo está mais relacionado aos termos científicos. Em outros termos, o espírito humano, por sua natureza, emprega sucessivamente em cada uma de suas investigações três métodos de filosofar, cujo caráter é essencialmente diferente e, ao mesmo tempo, radicalmente oposto. Primeiro, o método teológico, em seguida, o método metafísico e, finalmente, o método positivo. Obra em que Comte elabora a lei. Discurso sobre o espírito positivo, ordem e progresso, no ano de 1848. Inclusive, esta frase, ordem e progresso, está estampada na bandeira brasileira. Estado teológico ou fictício. É concebido por Comte como aquele em que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e da natureza no sobrenatural, na ação divina, uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo por isso primitivo. Este estado subdivide-se em três fases: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. No fetichismo, outros seres possuem vida semelhante à dos humanos, mas com poderes, como os astros, que são entendidos como morada dos deuses. O politeísmo, onde a vontade dos deuses possuía controle absoluto sobre todas as coisas. E, por último, o monoteísmo, onde apenas um deus controlava todos os fenômenos. Estado metafísico. É a transição entre o teológico e o positivo. Os agentes sobrenaturais presentes no estado teológico dão lugar às forças abstratas personificadas. Não predomina mais a pura imaginação, mas também não se está ainda o domínio da verdadeira observação. A razão começa a se preparar para o exercício verdadeiramente científico, como salienta Comte. Daí porque é necessário afastar a metafísica da discussão sobre a ciência. É necessário que ela deixe de existir para dar lugar ao conhecimento dito verdadeiramente científico. E o estado positivo? É o estado científico e ocorre quando a observação dá lugar à imaginação e às abstrações presentes nos dois estados anteriores. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do homem. O conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental da razão humana. E seria o estado positivo que culminaria na busca de leis científicas para descrever e explicar os fenômenos sociais, seguindo os passos de todas as demais ciências. Concluindo, para Comte, a lei dos três estados só tem um sentido rigoroso quando combinada com a classificação das ciências.
Esta ordem de classificação das ciências nos explica como os graus de positividade da ciência em diferentes domínios. As primeiras ciências positivas, de acordo com esta escala, são a matemática, a física e a química, e depois a biologia. Quanto mais simples e analítica a ciência, mais positiva. Mas esse grau de cientificidade, combinado com a lei dos 3 estados, tinha como intenção provar a positividade da política e a necessidade da sociologia, quando as ciências deixam de ser analíticas e passam a ser sintéticas. A sociologia é, então, a ciência mais evoluída, porque seu objeto é o próprio homem. A sociologia sintética sugere tal competência, ciência do todo histórico, não só determina o que foi e o que é, mas também o que será. Este determinismo é chamado pelo autor como realização da natureza humana, porém é necessário recordar que esta teoria sofreu muitas críticas. Era esta a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.